Boa noite, eu sou Trícia Tadros e esse é mais um programa de entrevistas aqui direto da Record News TV Diário do Amazonas. Hoje eu converso com a doutora Caroline Coe e doutor Jair Luiz de Moraes a respeito de diagnóstico e tratamento e educação de pessoas com transtorno do espectro autista. Boa noite, muito Boa noite. obrigada. Boa noite, Trícia. Doutor Jair, doutora Carolina. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar para vocês: é impressão nossa ou realmente o número de pessoas com transtorno do espectro autista tem aumentado muito? Quer falar? Não, é sua. Essa é sua. Não é impressão, não. Na prática, nós temos vivenciado muito o aumento do diagnóstico do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Se você pegar um estudo de prevalência que nós nos baseamos, que é do CDC nos Estados Unidos, com crianças de 8 anos em diante, se não me engano até 15 anos, já estamos uma criança para cada 54, um autista para cada 54 nascimentos. Então tem crescido bastante. Não se sabe exatamente a causa disso. Tem muitos estudos, mas ainda em fase de pesquisas. Mas eu acredito que além do aumento da tecnologia em relação aos estudos, né, de diagnóstico, e também um olhar e uma escuta bem criteriosa de profissionais que lidam com a saúde mental na infância e adolescência, acredito que isso tenha contribuído bastante, porque até então não se fazia tantos diagnósticos assim, não só do transtorno do espectro autístico, como qualquer outro transtorno neuropsiquiátrico, pela grande dificuldade em relação aos diagnósticos serem exclusivamente clínicos, né? Nós não temos exames complementares que sejam fidedignos ao diagnóstico. Então, eu acho que um olhar criterioso, uma escuta, principalmente escuta do discurso da mãe e a valorização de alguns sintomas, né? Desde de tenra idade, eu acho que isso faz com que apareça mais diagnóstico. Como alguns anos atrás, o TDAH, por exemplo, não se chamava transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Chamava de disfunção cerebral mínima e assim por diante. Vieram trocando essas nomenclaturas, mas realmente tem aumentado, sim. O senhor fala em sinais, né, em tenridade. Quais seriam os primeiros sinais a chamar a atenção dos pais? Então, isso é muito difícil para os pais entenderem, né? Em geral, humanamente falando, existe uma negação, né? Ninguém quer que o filho tenha um transtorno desse. Mas os primeiros sinais, eles aparecem desde a fase de bebê, por exemplo, na fase de amamentação. Hoje mesmo tivemos uma consulta em que a mãe colocou que quando amamenta, ou amamentava, quando ela era bem pequenininho, ela sentiu o olhar dele vago, como se a criança estivesse olhando, mas não está olhando para ela. Né? Aquela Isso, interação que tem na amamentação, segurar a orelha, de trocar olhares com a mãe e tudo. Não, a mãe sente. Ah, Agora, sente. isso não é valorizado, não é? Culturalmente falando. As coisas não são muito valorizadas. E só a mãe pode dizer isso. Além disso, por exemplo, a criança está no seu colo, você vai botar na cama, ela não reclama. Você tem crianças muito hipoativas, que você põe lá, fica quietinho, ou hiperativas, irritadas. As crianças, por exemplo, que você chama pelo nome, ela não atende aos chamados. Todas essas observações você deve valorizar, assim, com um pensamento, com um olhar preventivo, né? Porque hoje já se faz muito diagnóstico precoce. A literatura dizia até pouco tempo atrás que só podia se fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista a partir dos 3 anos. Não é verdade.
Hoje já se fecha o diagnóstico bem mais cedo e existem vários outros diagnósticos diferenciais que interferem nesse diagnóstico definitivo. Por exemplo, uma criança que tem baixa audição, né, uma hipoacusia, pode apresentar sintomas autísticos, porque, por definição, hoje, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um déficit de comunicação social. A criança tem dificuldade de se comunicar e, portanto, dificuldade de interagir com os iguais e padrões restritos e repetitivos do comportamento. Então, isso é um leque de observação. Às vezes você leva seu filhinho numa festa infantil e os olhares são muito subjetivos. Você pergunta como é, na sua opinião, a interação dele com as crianças. Aí a mãe, por exemplo, vai dizer, não, ele fica correndo, as crianças estão correndo, ele está correndo atrás. O pai, não. Ele só fica lá, mas ele não interage, ele não troca. Não, ele fica aquela... E a maioria dos sintomas são muito subjetivos e sempre tem uma justificativa, o que atrapalha o diagnóstico precoce. Mas tem basicamente esses sinais. A forma de brincar, né? Tem várias formas de brincar. Às vezes as crianças gostam de girar objetos, se atraem por objetos que giram, ventilador de teto, máquina de lavar. Às vezes brincando com os carrinhos, os colocam enfileirados, outros objetos empilhados, pegam as rodinhas dos carrinhos, ficam girando. Enfim, tem uma série de sinais, andando na ponta dos pés, né? E isso, o andar na ponta dos pés, você observa muito cedo, né? Observa desde que a criança começa a andar. Mas não quer dizer que uma criança que ande na ponta dos pés esteja dentro do espectro, entendeu? Mas não custa ficar de olho, né? Então, se você valorizar alguns sintomas, algumas coisas que você ouve, você consegue dar um diagnóstico precoce melhor do que, não, isso não é nada, você é muito ansiosa, mãezinha, tem criança que fala muito tarde, não é? Tem criança... Isso para mim é o pior, sabe? Você, mãe, sentir que há alguma coisa que você precisa tratar no seu filho e você é muito ansiosa, mãezinha, a culpa é sua, a estrelinha dele vai brilhar, a mágicazinha dele vai acontecer. É um tempo precioso, não é, doutor? O autismo, ele tem uma conotação cultural muito forte, a palavra, né? Como várias outras em medicina. Mas, então, se você fizer o diagnóstico, dependendo do livro de diagnóstico que você siga, por exemplo, o CID-10 era transtorno global do desenvolvimento. O DSM-4, transtorno invasivo do desenvolvimento. Agora, com o DSM-5 e o CID-11, transtorno do espectro autista. Quando você fala a palavra autista, tudo se modifica. Isso é uma observação do dia a dia na prática dos nossos consultórios, né? Tudo se modifica. Então, meu filho é autista? Não. Ele está dentro de um espectro, né? Que hoje é classificado de uma forma diferente, nível 1, 2 e 3, dependendo da gravidade do caso. E o que mais dificulta são as comorbidades que envolvem o transtorno. Entendeu? Entendo. Então, e nós não temos um exame complementar que seja fidedigno, apesar de terem estudos que mostram alterações de imagem, mas não são fidedignos, nem todos têm aquilo. Alteração de imagem numa ressonância? Isso. Numa ressonância. Tem estudos que mostram tanto alterações estruturais quanto metabólicas de espectroscopia. Mas não são alterações fidedignas. Nem todas as crianças têm. E essa crença de que a idade materna ou paterna seria a causa do aumento do número de causas de autismo? Não. Tem estudos genéticos, né? Mas hoje em dia, na nossa vivência, eu vejo muitos pais jovens, isso, eu também tenho observado. Mães primíparas com filhos dentro do espectro, né? Isso, e a palavra espectro foi muito feliz, porque é a palavra que caracteriza a heterogeneidade desses sintomas. Certo. Então,
e faz diagnósticos diferenciais muito próximos. Tem crianças que você fica mesmo, parece que quanto mais você estuda e mais se dedica, mais difícil as coisas ficam. Por quê? Você depende das informações dos familiares, né? De pais, de avós, de tios, informações da escola que tem um outro olhar, né? E você tem que, é como se fosse um jogo de quebra-cabeças que você tem que ir montando até ter a segurança para rotular e bater o martelo em relação ao diagnóstico. E como fazer esse diagnóstico, doutor? O diagnóstico é clínico, exclusivamente clínico. Qual é o primeiro passo dessa mãe que observa uma divergência, uma neurodivergência na criança? Procura primeiro o neuro, o psiquiatra? Geralmente o nosso primeiro médico é o pediatra. Sim. E é o que é o primeiro procurado. Alguns pediatras percebem algumas coisas e encaminham ou para o neuropediatra ou para um psiquiatra da infância, desculpe, e adolescência. E assim as coisas começam. E às vezes também nós pedimos auxílio de uma equipe multidisciplinar, né, composta por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, enfim. Essas avaliações multidisciplinares, elas nos ajudam bastante, porque usam escalas, né? Tem algumas escalas que você pode usar, e aí a criança se encaixa, mas é bem complexo, né? E o espectro veio para caracterizar isso, nenhum caso é igual ao outro. Entendo. Geralmente, os pais têm muita tendência a não observar, acostumar com as diferenças dos filhos e não buscar ajuda. O senhor concorda com isso? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. A gente vê que muitas vezes os pais eles tendem a acostumar com as diferenças do filho. Sim. E não procurar ajuda. Não. O que se chamava antigamente de colocar panos quentes. Eu acho que isso é mais cultural mesmo, né? Essa procura é como se alguém fosse dizer o que ele já sabe que está acontecendo. Então é uma negação, né? Que é, assim, muito cultural, principalmente em relação ao sexo masculino, né? A mãe busca mais, acolhe mais, o pai tem uma... Hoje mesmo também atendemos uma criança de 15 anos, né? Em que o pai até hoje não aceita o diagnóstico. Isso não é raro, é comum. Não, e eu vejo que é muito comum, inclusive, enquanto docente, às vezes a gente perceber que tem alguma coisa, às vezes eu percebo na faculdade, sem diagnóstico. Um aluno de faculdade, olha, você precisa de um leitor de prova? Você precisa de um auxílio? E aí você pergunta, você tem algum diagnóstico? E o pai aparece e diz assim, você está chamando meu filho de louco? Eu vou deixar essa perguntinha no ar e a gente volta depois do comercial para responder isso. Voltando aqui nessa entrevista com essas pessoas maravilhosas do Senso Speciale, falando sobre o TEA. O que é o TEA, doutor? É para mim? É. O TEA é um transtorno, é uma sigla, que é transtorno do espectro autista. Né? Como definição, é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por um déficit na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos do comportamento, basicamente isso. De caráter permanente e que com 3 níveis de variação, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Em termos de definição é isso. É isso, né? Depois que os pais recebem o diagnóstico, depois dessa avaliação multidisciplinar, existe uma fase de negação? Com certeza. Com certeza. É raro as pessoas acharem, assim, né, não terem um impacto com o diagnóstico. Como eu te disse, a palavra tem um peso cultural muito grande. Né?
Então, existe uma negação e aí varia de acordo com o psiquismo de cada um, né? Em geral, as mães aceitam melhor do que os pais. Mas, sim, se você quer saber, sim, existe. Depois existe um período de elaboração, um período de conscientização e aí o tratamento. Existe uma espécie de luto ao receber esse Sim, diagnóstico? sim. Na minha visão, Sim. minha concepção, sim. E o senhor vê que os pais procuram outras avaliações Sim. até aceitar? Outras avaliações, outros tipos de tratamentos. Existem vários tratamentos que não têm evidências científicas. Eles procuram tudo. Aí tem isso varia de acordo, como eu disse, com as dinâmicas familiares, o psiquismo de cada pessoa, né? As influências familiares. Existem muitas divergências na aceitação entre os pais, entre avós, enfim, tem uma variação assim em relação às famílias. E o senhor observa assim que nas cidades maiores talvez tenha uma aceitação melhor com relação a esse diagnóstico ou é Isso eu não sei te dizer. tudo igual? Não, isso eu não sei. Acredito que seja tudo igual. É. Acredito que sim. Porque eu, enquanto professora, eu vejo um pouco mais de resistência das pessoas mais simples, né? De aceitarem que aquele Não, filho eu não vejo precisa. isso. Na clínica isso não Não, existe, pelo né? contrário. No Rio de Janeiro, eu acho que eu trabalho num lugar de classe média para alta e as pessoas mais humildes têm uma aceitação melhor do que as pessoas de um padrão socioeconômico mais alto. Antigamente as pessoas escondiam o filho. Não só um filho, qualquer deficiência de saúde mental. Você lembra que os hospícios eram em lugares retirados, Sim. né? Hoje acabou isso. O senhor é do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro. O próprio Rio de Janeiro tinha aquele escondidíssimo, tinha um Jacarepaguá, né? E Colônia Juliano Moreira. Colônia Juliano Moreira e tinha aquele em Paracambi? Ainda tem alguns hospitais psiquiátricos, mas hoje em dia isso mudou muito. Mas escondidíssimo e às vezes as pessoas diziam que não poderiam trabalhar tal dia da semana porque tinham um compromisso. Mas hoje em dia é bem mais raro. Hoje em dia não é mais o que acontece, mas alguns pais, para aceitarem que o seu filho precisa de tratamento, às vezes a criança, você leva a criança num parquinho ou coloca a criança na escola e você percebe que ela não interage com os amiguinhos, entendeu? Ela não se comunica, os outros estão falando, seu filho não está falando. Então é difícil. E tem essas influências. Hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas têm acesso muito fácil e pesquisam as áreas em que você não tem uma formação para interpretar o que você está lendo. Então, isso tudo misturado são fatores complicadores assim, de aceitação, entendeu? A tecnologia, ela vem a ser prejudicial nesse processo? Não posso dizer que seja prejudicial, não. Eu acho que, pelo contrário, a questão, só falando medicamente falando, a questão é que as pessoas que não têm uma formação para interpretar o que estão lendo, né, um laudo médico, uma escrita médica, um artigo médico, ele tem algumas palavras, algumas formas de olhar que você tem que ter base para interpretar. E aí viaja, né? Não, o que eu queria perguntar, talvez eu tenha perguntado de forma equivocada, é o excesso de tecnologia na criança. Ah, sim. Mas não só na criança com o transtorno do espectro. Isso na criança em geral. É porque o que eu venho observando hoje é que o tablet virou a babá, né? Então, qualquer restaurante que a gente vá, a criança muito pequena tá assistindo a Galinha Pintadinho, Baby Shark Então, isso é uma realidade atual, né? Mas não é só no TEA. E aí alguns artigos, né, de revistas mais populares, eles defendem que essa exposição, o excesso de telas, contribuiria para o autismo? Para o autismo. Não. Também outra balela. Na minha opinião, sim.
Você pode ter, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi uma época em que agora as coisas estão surgindo, né? Que aconteceu muitas coisas após a pandemia. Pais que passaram a trabalhar em casa, em home office, perceberam que se odeiam e se separaram, né? Hoje a gente que até descobriu que era interessante, né? E hoje fazem alienações parentais. Uma criança que ficava em frente a uma tela com uma babá muda, por exemplo, que não tinha estímulo nenhum, com atrasos de fala, enfim, essas coisas contribuem, mas não é só isso, né? O diagnóstico ele é em cima de um contexto, né? Tem que ter um olhar, tem que ter uma escuta muito boa, tem que ter uma troca, né? Cada um de nós assim contribui e um lembra o outro tal, mas a tela em si para o desenvolvimento infantil, na minha opinião, tem que ser com limites, né? Como com qualquer coisa. Então você vai ver aqui, uma hora, tudo bem. Agora, ficar o dia inteiro dentro da tela... O problema é que quem vê uma hora não quer se limitar a uma hora. Mas aí não tem... Né? Aí é essa questão. Hoje em dia os limites são diferentes de outras épocas. Parece que hoje em dia os adultos têm medo de não serem gostados pelos filhos. Isso eu não tenho dúvida. Então, né? a banda toca de acordo com as crianças em casa. Então, as mães falam para mim, doutor, olha, é muito difícil, ele só vai dormir com o celular, ele dorme muito tarde, está tendo um baixo rendimento escolar. Sim, mas por que a senhora não tira o celular dele? Ah, doutor, você não sabe. Não adianta tirar, ele levanta e pega. Bom, então, entendeu como é que é? E se você coloca alto, ele escala. Mas o que eu observo muito, talvez, as babás hoje estão na tela o tempo todo, né? Todo mundo está na tela. Mas só que a grande maioria dos pais que vocês atendem não ficam em casa o tempo todo. A pessoa que tem maior convivência com a criança, seja uma avó, seja uma babá, ela não mais conversa com a criança ou troca palavras com a criança. Ela está ali numa tela e só quando a criança chama ou grita ou pede é que ela se volta para a criança, né? A gente vê que está todo mundo num mundinho, né? Mas isso não pode entrar no assunto que a gente estava falando sobre TEA, como sendo causa, né? Isso contribui para um atraso, mas sim, mas... que isso pode também não ajudar, né, a reconhecer. Sim, tudo vai de uma percepção tua, né? E que se você pega uma criança que fica horas e horas em tela, você coloca isso no seu diagnóstico, né? Enfim, é tudo muito clínico, cada caso é um caso. As dinâmicas familiares comprometem, as escolas também, de repente a gente tem algumas dificuldades com algumas escolas, mas basicamente o TEA é isso, tem essas dificuldades que eu falei. Até pouco tempo, nós não tínhamos nenhuma escola especializada em atender. Aí você pode falar com ela. Eu posso falar com ela. Nós não tínhamos, nós ficamos um período, um gap, né? Que nós não tínhamos uma escola especializada para atender. E essa questão da inclusão, para algumas crianças, foi um período muito difícil, né? Porque você era diferente naquela escola, você tinha que conviver com os diferentes e tentar, os pais sempre sendo acusados de que a culpa... Estou falando por mim, tá? De que a culpa era deles e de que eles tinham que esperar o momento. E hoje a gente pode contar com um atendimento especializado, né, doutora Caroline? Bom, sim, a gente pode contar com um atendimento especializado de um ponto de vista clínico-educativo, vamos dizer assim. A Senso Speciale ocupa uma lacuna, não especificamente da educação especial, mas no oferecimento de um programa educativo especializado, não seriado,
Nós somos uma associação, onde dentro da nossa proposta é um atendimento essencialmente psicoeducativo, em grupo e não clínico individual, que é o que rege normalmente a maioria dos atendimentos. Não é um programa novo, ele foi criado na década de 1960. Ah, sim? É bem antigo, é um programa norte-americano. Eu acredito pouco divulgado, né? Sim. Pouco divulgado, principalmente aqui no Brasil, onde a conduta de atendimento e tratamento das crianças com TEA e deficiências intelectuais é essencialmente clínico. Então, os poucos médicos conhecem o programa, que se chama TEACH, e ele oferece uma possibilidade de abordar ao mesmo tempo as principais situações de uma criança com TEA e deficiência intelectual. Ao mesmo tempo, a gente consegue abordar as questões do comportamento, né, as queixas do comportamento, as questões de comunicação, de interação social e, associado a isso tudo, os processos cognitivos, né? As crianças com TEA têm pensamentos muito singulares e formas de processar pensamentos muito singulares. Então, isso precisa ser considerado, visto e, no nosso caso, usado como uma ferramenta de proporcionar um desenvolvimento mais adequado para cada um deles. A Senso Speciale atende de forma não seriada a partir de que idade e até que idade? A gente não tem terminalidade. Nunca. E, por enquanto, não, porque somos uma instituição muito nova, né? Completamos 9 anos agora no sábado, dia 8. Ah, já tem 9 anos. Olha, outra coisa, gente. Já tem 9 anos, quer dizer... Pra gente é cedo, né? Uma criança ainda. Mas são 9 anos de trabalho já aqui em Manaus. E a gente costuma receber bem pequenos, mas normalmente eles vêm entre 4 e 5 anos. Já com diagnóstico? Normalmente, sim. Ah, sim? Agora, com a vinda do Dr. Jair, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que ele está conosco, às vezes os diagnósticos são fechados lá. Doutora Caroline, nós vamos pedir um próximo programa para continuar esse assunto, porque o assunto é extenso e não cabe num só. Gente, eu espero vocês amanhã para a conclusão dessa conversa aqui com os profissionais da Senso Speciale.